O programa em Romaria desta quinta-feira traz uma entrevista especial com o padre Giancarlo Isoardi. Ele é salesiano, por quase 40 anos esteve em missão na Amazônia. Padre Isoardi viu a missão dividir-se entre a pastoral nas paróquias e o serviço educacional nas escolas salesianas. O nosso colega Rafael Belincante encontrou o padre João Carlos na Casa-Mãe dos Salesianos em Turim, no contexto da visita pastoral do Papa àquela cidade no norte italiano. Na entrevista, o religioso fala dos desafios de formar uma nova geração na Amazônica brasileira em 1964, da teologia da libertação, dos valores do povo da Amazônia e da encíclica Laudato Si. Relata também as experiências mais marcantes da sua missão pastoral e educacional, das dificuldades enfrentadas, que quase o fizeram desistir da missão. Da gratidão ao recordar a surpresa que recebeu ao completar 50 anos de ordenação sacerdotal, e do Cristo sem braços e sem pernas que sorria no coração da Amazônia. Passamos a palavra então ao padre João Carlos. Eu cheguei na Revolução de 64, cheguei em Manaus em 64 e saí em 2003, motivo de saúde. Ficou sempre na região de Manaus? Fiquei antes no Rio Negro, nas missões, depois trabalhei em colégios, trabalhei em paróquias, fui vice-inspetor provincial de toda aquela região que abrange Pará, Amazonas e Rondônia. Ultimamente, os últimos 15, 20 anos foram nas escolas. Eu acreditei muito no trabalho da escola, porque, primeiro, pelo tempo que você tem para ficar com a meninada. Não tem uma paróquia que tenha tanto tempo disponível para conhecer, trabalhar, afinar. Depois, você tem a possibilidade também de acompanhar o crescimento, não só do aluno, como também da equipe dos professores, dos educadores e dos pais. Portanto, um trabalho que vai além de uma simples presença. Posso até confessar que no início, quando eu saí da Itália, eu me sentia mais atraído pelo trabalho especificamente pastoral nas paróquias. Assim. Depois percebi que, como salesiano, eu podia também influir na formação de uma nova geração de jovens, que agora já são pais, alguns já são avós. E como é que era formar essa nova geração no Brasil em 1964, na Amazônia? Era todo um trabalho de conscientização. Eu nunca fui um padre revolucionário, embora fui atingido pelos chamados da teologia da liberação. A libertação, sem dúvida. No início eu fui muito atraído, porque até teologicamente considero a teologia da libertação a única possível teologia na América Latina, porque sempre foi um país muito explorado, muito saqueado. Agora, uma teologia sem franja, sem extremos, sem muitos slogans, mas uma teologia da libertação que visava libertar os jovens da ignorância primeiro, da insensibilidade perante os outros, da incapacidade de colocar-se frente à situação de injustiça, mas sem muito alarde, porque eu nunca fui um padre de passeata, nunca. Porém, agradeço a Deus a formação que tive, os anos também de universidade que fiz em Roma, que me ajudaram bastante a entender que o nosso trabalho educativo é um trabalho a médio e longo prazo. Inútil esperar resultados imediatos. Digo isto porque foi o trabalho mais específico que eu fiz, mas, paralelamente, o trabalho pastoral direto com os fiéis nas paróquias, seja de cidade, eu fui pároco por muitos anos na Catedral de Porto Velho, que naqueles anos especialmente estava passando de prelazia para a diocese. Portanto, uma troca não só de nome, mas de realidade, de igreja,
Modestamente acredito de ter ajudado e colaborado um pouquinho neste sentido de conscientização do povo. O senhor conhece a Amazônia melhor do que muitos brasileiros? Conheço o homem, a mulher da Amazônia, que é uma pessoa, é um brasileiro já diferente do Sul. É uma pessoa que precisa começar a conhecer, e é uma aprendizagem não fácil, porque tem critérios, tem valores que devem ser descobertos aos poucos. O valor da acolhida, da fraternidade, da partilha. Na partilha, quem é mais pobre é o mais generoso, mais participativo na igreja. Basta dizer que quando eu cheguei, via uma igreja cheia de gente adulta. E os jovens onde estão? Mas não é para acusar o meu predecessor, é um outro estilo. Então começamos, por exemplo, com uma iniciativa que aí em toda a Rondônia começou a dar certo. O retiro de carnaval. Isso me refiro aos anos de 1969 e 70. Eram anos que não se falava ainda disso. Um carnaval diferente, mas mexer com o povo, digamos assim, festeiro, e ao mesmo tempo chamar jovens que não fossem somente de igreja, porque aqueles já eram bons. Eu precisava correr atrás de outros. Aquilo que o Papa Francisco fala agora das periferias, eu quase inconscientemente, em pequena parte, eu realizei. Escolhi os mais problemáticos, aqueles que não queriam nada com a igreja, que odiavam os padres, que não conheciam nada. É claro que em 3 dias não dava para fazer muita coisa. Eu celebrei 50 anos de missa em 2013. Aqueles jovens que pertenciam ao grupo de jovens naqueles anos fizeram questão de vir aqui. E eu, na minha ingenuidade, pensei, digo, mas a essa altura estarão ainda 4 ou 5. Então quis fazer o grandioso. Digo, olha, a permanência em Turim, quanto ao almoço e jantar, corre por minha conta. Depois me chegou a listagem, eram 57. Mas foi uma beleza ver estes, que eu depois nem reconhecia mais. Deixei jovem, encontrei gente careca, barrigudo. Meu Deus, e me perguntavam, o que eu fiz? O que eu fiz para merecer tanto? O carinho, a gratidão. A mesma coisa com os ex-alunos de colégios que eram tidos colégios de classe média, e ao mesmo tempo esses colégios criaram uma geração de alunos catequistas, de alunos promotores de justiça, outros que são médicos que trabalham quase constantemente com os pobres. Então, vendo esses resultados, eu cheguei a uma conclusão que aqueles 38 anos valeram a pena e não foram tempo perdido. Com a experiência de vida que o senhor teve na Amazônia, no coração da Amazônia, como é que o senhor recebeu essa encíclica? Uma bênção, uma verdadeira bênção. Quando eu ouço falar da destruição da mata da Amazônia, eu me lembro de ter visto nas serrarias aqui na Itália, amigos meus, benfeitores até, quer ver a madeira que nós extraímos da Amazônia? Eu via um tronco de cedro, de jacarandá, porém eu sei que para chegar àquele cedro, aquele jacarandá, eles destruíram metros e metros quadrados, sufocaram a floresta, desrespeitaram a criação. A gente fica de braços caídos quando vê que nós mesmos, por isso que o Papa fala, bota ao coração da criação o homem, não as coisas, não a natureza em si somente, mas a natureza como a casa comum da humanidade. Então, eu acredito que tenha chegado talvez um pouquinho tarde, mas para os homens de boa vontade pode ser um exame de consciência muito bom, que vai ser feito em ordem a preservar aquilo que ainda pode ser preservado.
voltando aos anos de 1960, quando o senhor chegou no Brasil, e durante os quase 40 anos que o senhor ficou lá, em algum momento o senhor pensou em desistir? Só no começo. Só no começo porque eu estava muito ligado à minha família. Eu perdi mamãe quando era muito novo. Tinha poucos irmãos, papai velho. Lá nas matas do Rio Negro, ao longo do Rio Negro mesmo, não tinha comunicação nenhuma. Por 6 meses não vieram aviões nem da FAB, nada. Não sei porquê, era um momento difícil. Me refiro justamente a 65, 66. E eu, naqueles dias, me encontrei muitas vezes na beira do rio e imaginava de pegar uma garrafa grande e fechar-me aí dentro e voltar para Manaus. Depois, passou aquele momento, até quando eu tinha decidido quase de pedir ao superior, me tire daqui porque eu morro de saudade, não consigo acostumar-me, não sabia português, me encontrava totalmente fora do lugar. Chega um velho missionário, já meio cambaleado, ele me diz: é verdade, eu ouvi dizer que o senhor veio para ficar. Isso me matou. Eu digo: sim, senhor, eu vim para ficar com o senhor. E ficamos anos e anos, nós dois sozinhos, um padre ignorante de tudo, do ambiente, da língua, dos costumes, até dos mitos religiosos, e um velho que tinha doado quase 40, 50 anos à missão. Mas eu fiquei. Eu nunca tive esse problema, porque também, sem ufania, posso dizer que o Brasil é um país que atrai, e o brasileiro chama, conquista, convence, diria quase obriga a gente a ficar do lado deles, porque é gente boa. Um momento de muita felicidade que o senhor não consegue esquecer desses 40 anos de missão. Aqui dá para encher um livro. Diria, sobretudo, algumas experiências com jovens, com os doentes, com os adultos afastados, com os leprosos, ancianos, mas colocarei uma quinta categoria, as pessoas mais afastadas. Eu tentei, pelo menos, nem sempre fui compreendido, é verdade, mas tentei de criar amizade também com eles. O respeito, possibilidade de dizer uma palavra, nunca negar-me para os momentos difíceis, dor, luto, problemas familiares. E, sinceramente, posso agradecer ao Senhor que me concedeu a graça de poder trabalhar nesses ambientes. Sobretudo, diria, como salesiano, os jovens, porque eu tinha um lema, mas a gente sei que não pode viver de slogan, tem que dar sentido a essas palavras. Eu quero vocês jovens diferentes. E esta palavra começou a marcar, porque diferente não é porque vocês podem estudar em uma boa escola, não é porque vocês têm uma assistência garantida no pátio, porque vocês têm esporte, porque vocês têm uma escola que garante o futuro, que promete e facilita e prepara vocês também para a universidade. Seria pouco demais, isso qualquer escola deveria conseguir, mas preparar vocês para a vida, para realizar o sonho de Dom Bosco, bons cristãos, honestos cidadãos. E quando recebo ainda hoje, nesses dias, e-mail de ex-alunos, ex-alunas, consegui a aprovação a promotor de justiça, eu lhe garanto que nunca compactuarei com a maldade, com a injustiça. Então eu agradeço a Deus ter podido encontrar-me com estes jovens e endereçá-los para o bem. Tenho também outros que preferiram outros caminhos. Eu tenho um pastor batista, me escreve toda hora, e uma vez ele teve também a coragem de dizer: Padre João Carlos,
na minha igreja, no meu culto, eu nunca falei mal de Nossa Senhora. Ao que lhe disse, era Chico Preto. Digo, Chico Preto, quero esperar, porque o dia em que eu souber que na sua igreja se fala mal de Nossa Senhora, eu vou esculhambar com você. E não era nem necessário. Uma experiência muito bonita também com os leprosos, os ancianos. Não trabalhei nunca a tempo pleno, mas eu dedicava o meu tempo livre, dos jovens também, dos meus alunos, de ex-alunos, de jovens do grupo, para dedicar a estes irmãos horas e horas do meu tempo. Conseguimos construir uma capela dedicada a Nossa Senhora da Esperança. E no meio destes ancianos havia um que era um artista autodidata, mas faltavam-lhe os dedos, mas ele conseguia trabalhar, pintava quadros bonitos, lindos, e conseguia também trabalhar com outro material. Então ele disse, escuta, imagina um Cristo como você, por favor, porque queremos colocar um crucifixo na igreja, está faltando. Tínhamos encontrado na floresta um tronco que se partia em 2 ramos, era uma cruz diferente, mas perfeita. Disse, olha, esta vai ser a cruz. Você inventa qualquer material, lata, madeira, faça alguma coisa. Eu soube que ele trabalhou meses e meses, nunca me falou nada. Um dia me chamou à sua oficina e disse, veja um pouco se gosta. Eu fiquei boquiaberto. Era um Cristo sem braços e sem pernas. Disse, é esse. Mas era um Cristo que sorria. A face não tinha sido tocada pela doença. E eu escutei, quando colocamos aquele crucifixo, alguns leprosos que diziam um ao outro, olha, ele se tornou como nós ficaremos como ele. Lindo. Uma teologia da dor, do sofrimento, realizada plenamente. Estas são as alegrias que me deu a vida.